Olá a todos, sejam muito bem-vindos, tenham um bom dia. Obrigado aí pela participação de todos em mais essa live Software e ArcServer aqui, tá? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui com o nosso time de Academy, o nosso parceiro ArcServer, o Andrews, o Henrique, o nosso time aqui da Academy, a Marcela, o Luiz Fabiano. Muito obrigado aí pela presteza de todos. Aos nossos parceiros e clientes aqui presentes nessa live, muito obrigado por separar esse momento para acrescentar um pouco mais de conhecimento sobre tecnologia, conhecer um pouquinho mais sobre tecnologia conosco, tá? Convidamos aqui a seguir os nossos canais, aqueles que não seguem ainda, não conhecem, né? Aqui estão os QR Codes do nosso LinkedIn, do nosso Instagram, onde compartilhamos aí novidades, as nossas agendas de lives, um pouco mais sobre tecnologia, né? De novo, aqui conosco o nosso parceiro ArcServer, trazendo aqui mais uma vez novidades sobre backup, sobre segurança, sobre continuidade de negócios, sobre guarda de dados. Aqui conosco o Andrews e o Henrique, tá? Andrews, seja muito bem-vindo, Henrique, seja muito bem-vindo, né? Passo aqui a palavra para vocês, para mostrar um pouquinho mais aí sobre o que a ArcServer tem, né, e pode ofertar para os nossos clientes e parceiros aqui sobre segurança de dados. Oi, Carlos, muito obrigado. Tá me ouvindo bem? Sim. Bom dia a todos. Vou abrir a câmera aqui para dar um oi também, que às vezes é bom ter um rosto, né, com quem está falando. Eu vou começar aqui compartilhando minha tela. Durante a apresentação eu vou deixar sem câmera, mais por uma questão de banda aqui, mas a gente pode ir trocando informações, né? Então acho que até complementando um pouquinho, Carlos, o objetivo aqui é mais um bate-papo, né? Então fiquem à vontade para ir mandando dúvidas, perguntas aí no chat e a gente vai respondendo durante ou no final da apresentação, tá? Eu vou começar por aqui. Quando vocês estiverem vendo minha tela, me confirmem. Apareceu por aí, Carlos? Sim, já está aparecendo, Anderson. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Apareceu o PPT aí também. Exatamente. Legal, bacana. Vamos lá. Começando aqui, vou começar primeiro falando um pouquinho sobre quem é ArcServe, né? Apesar da ArcServe estar no mercado aí desde a década de 80, desde 1983 aqui, foi aí a empresa pioneira que começou a falar sobre proteção de dados. Nem todo mundo ainda conhece, às vezes é um nome que as pessoas não se recordam, até porque a gente já teve alguns, né? Então a gente nasceu lá como Cheyenne, passou pela Computer Associates, a CA, depois a CA virou CA Technologies, e em 2014 a gente passou por um processo de spin-off e se tornou uma empresa 100% focada em proteção de dados, tá? Então a gente acabou aí deixando de ser uma BU dentro da CA para se tornar uma empresa 100% focada em proteção de dados, o que para a gente foi muito interessante, porque a gente conseguiu ganhar ainda mais agilidade, ainda mais empreendedorismo e mais investimentos em pesquisa e desenvolvimento para continuar avançando os nossos produtos que avançam lá desde a década de 80. Então a gente passou aí por todas as fases da TI, né? Desde o mainframe, ambientes totalmente físicos, ambientes virtuais, depois a gente começou a falar muito de proteção para cloud, e hoje a gente tem falado muito sobre ransomware, né? Ao longo de todos esses anos, a empresa tem aí mais de 70 mil clientes, conseguiu adquirir aí mais de 70 mil clientes, espalhados em mais de 150 países, atuando num modelo 100% via canal. Isso significa que a gente sempre trabalha com um parceiro. Hoje a gente está aqui com a Abra Software, que é um parceiro muito estratégico para a gente aqui na região. A gente trabalha e tem confiança de que a Abra Software consegue entregar não só as melhores condições comerciais para os nossos clientes, como também soluções de deploy, todas as soluções de serviço e consultoria que eles conseguem entregar e fazendo inclusive mescla de soluções. Isso para a gente é muito importante, tá? Mais recentemente, para quem acompanhou, a gente também acabou fazendo aí uma aquisição, um merge aí com uma empresa que é a StorageCraft, tá? Inclusive, parte dessa aquisição, né, foi inclusive para trazer aí uma solução nova para o nosso portfólio, que é a solução que a gente vai abordar hoje. Não vou dar muito spoiler aqui, mas a gente vai abordar bastante sobre imutabilidade, coisa que a StorageCraft conseguiu trazer para o portfólio da ArcServe, tá? StorageCraft é uma empresa mais nova, mais recente, fundada em 2003, mas que tem um revenue muito interessante e crescente, tá? Então a empresa vinha numa batida crescente e essa união com certeza traz força aí para ambos os lados. Talvez o nome não seja tão conhecido aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos e na Europa, a StorageCraft tem um nome muito forte, muito relevante, tá? A gente está importando toda essa expertise, todo esse conhecimento
para ajudar a gente a agregar aqui no portfólio da Arcserve, principalmente aqui no território brasileiro, tá? Começando a falar um pouquinho aqui sobre o tema, tentando introduzir um pouquinho do que a gente vai comentar, hoje eu queria comentar um pouco sobre ransomware, né? E eu gosto de começar sempre falando que os criminosos estão sempre inovando. Por que que eu falo isso? Porque, infelizmente, a gente está sempre correndo atrás, né? Lança um novo mecanismo, uma nova forma de identificar uma brecha ali de segurança dentro do nosso ambiente, de gerar um ataque diferente no nosso ambiente, e a gente corre e desenvolve alguma coisa para proteger essa brecha, e sempre nesse ritmo, né? Ou seja, qual é a mensagem que eu queria passar aqui? Que apesar da gente ter uma equipe de TI, uma equipe de segurança cada vez mais atenta e cada vez mais buscando inovações para a gente conseguir bloquear esses ataques, sempre existe um novo tipo de ataque diferente, sempre existe alguma brecha de segurança que esses atacantes acabam encontrando. E no final, a pergunta importante que eu sempre tento passar é: ok, a gente sempre imagina, a gente sempre busca ter um ambiente onde a gente consiga cobrir todos os pontos fracos da nossa infraestrutura. Mas e se a gente tiver errado? E se tiver alguma brecha, se tiver algum tipo de ataque diferente? E se tiver alguma abertura para que aconteça um ataque de ransomware, né? A partir de um momento a gente já não está mais falando e se acontecer, né? Já é quando acontecer. Quando acontecer, qual é a nossa única alternativa? É muito importante, é necessário que a gente tenha um plano de disaster recovery. E para a gente ter um plano bem desenhado, bem estruturado, ele precisa ser baseado em backups que sejam seguros e backups que sejam confiáveis. Não tem outra alternativa. Usando um exemplo recente, que apesar de todo mundo usa, né, mas está super em alta, que é o da Renner, a gente pega ali a entrevista do CIO da Renner pós-ataque, e ele fala ali, né, ele fala, olha, se eu puder dar uma dica, se eu puder fornecer uma dica, tenham backups seguros, tenham backups testados, tenham backups confiáveis, porque é isso que importa num momento como esse. Que essa é a grande verdade, né? A gente precisa ter mais do que um backup, a gente precisa ter um plano de disaster recovery bem estruturado e que seja baseado em backups seguros e confiáveis. É a única alternativa para a gente conseguir recuperar as nossas informações em caso de um ataque de ransomware, né? E falando sobre ransomware ainda, queria trazer uma pesquisa aqui. O bacana dessa pesquisa, a gente vai compartilhar a pesquisa, a fonte, depois a apresentação. Mas o bacana dessa pesquisa é que ela é super recente, então ela aconteceu entre abril e junho desse ano. Então são dados bem quentes, bem recentes. E ela traz em parte dessa pesquisa quais são os principais vetores de ataque ali, quais são as principais brechas que têm sido encontradas para ataque de ransomware, né? Uma delas é e-mail de phishing, que acho que é a mais clássica, todo mundo, né, sabe que acontece bastante. Também software, né, vulnerabilidade de software, então a gente fala muito de software desatualizado ou algum software free aí de mercado que acaba não trazendo a confiança necessária, não acaba trazendo as features de segurança necessárias, podem ser uma brecha aqui de entrada e, obviamente, toda a parte de RDP aí, de protocolo, né, que acaba sendo um dos alvos favoritos aí, que a partir do momento que ele consegue entrar e dependendo do nível da conta, ele consegue ter um acesso a todo o ambiente, né? Parte muito interessante dessa pesquisa é que ela divide esses vetores de ataque também por tamanho das empresas. E isso é muito interessante, né? Porque existe uma falsa sensação de que os ataques de ransomware são focados somente nas empresas muito grandes, né? A gente está falando de grandes bancos, grandes operadoras, mas é realmente uma falsa sensação. Essa pesquisa mostra que mais de 75% dos ataques de ransomware acontecem em empresas que têm menos de 1.000 funcionários. Então, por várias vezes eu participei de reuniões em que o ouvinte ali, né, o gerente de TI, o responsável pela TI da empresa do outro lado, comenta, não, mas o foco não é atacar a minha empresa. Obviamente existe uma série de ataques dessas grandes contas, porque a gente sabe que o potencial de pagamento de um resgate dessas empresas é muito grande. Mas também existe muito ataque, aqui a gente está falando de mais de 75% em empresas menores. Por quê? Porque eles acabam ganhando no volume, apesar do valor do resgate pode não ser tão alto, mas na média isso faz muito sentido, né? E falando de pagamento médio de resgate, essa mesma pesquisa indica que o pagamento médio de resgate nesse período que eu comentei com vocês, de abril a junho, foi de aproximadamente 136 mil dólares. Esse também é um outro boato de que está diminuindo o valor, de que está acontecendo muito e eles estão cobrando menos, mas o valor do resgate continua alto. Então, o valor médio do resgate ainda continua altíssimo. Se a gente converter isso aqui para real, a gente está falando de quase R$1 milhão aí. É um valor muito alto, muito expressivo, né? E além, obviamente, do pagamento de resgate, existe uma outra métrica muito importante para sempre ser analisada,
que é o tempo médio de inatividade. Ou seja, eu sofri um ataque de ransomware, quanto tempo eu demoro para ter a minha empresa operacional? A média hoje é de 23 dias. E a pergunta importante que fica aqui é, além do custo do resgate, quanto custa 23 dias de inatividade na sua empresa? Então, de novo, né, sem querer citar sempre o mesmo exemplo, mas Renner, né? Renner ficou lá 4, 5 dias e saiu aí uma série de matérias do tamanho do prejuízo de ficar lá 4, 5, 6 dias sem conseguir vender. Imagina 23 dias. Quanto custa 23 dias de inatividade dentro da sua empresa, dentro do seu negócio? Essa é uma informação muito importante e toda vez que a gente está aí tentando aprovar um projeto numa diretoria, tentando levar isso para uma área de negócio, é um ponto que a gente busca abordar porque é um ponto muito importante além do pagamento do resgate, o período de inatividade da empresa. Isso muitas vezes acaba sendo até maior do que o pedido de resgate. Então é muito importante que a gente consiga efetivamente ter um plano de disaster recovery bem estruturado. E obviamente quando a gente está falando de plano de disaster recovery, a gente sabe que a gente pode estar abordando empresas de diversos tamanhos e de diversos níveis de maturidade quando a gente fala de proteção de dados. Então a gente pode ter, e a gente faz reunião com esse tipo de empresa, a gente conversa muito com o mercado e a gente encontra empresas desde o nível mais básico, são empresas que hoje ainda nem fazem backup, então tem a sua infraestrutura que nem fazem backup, empresas que hoje fazem um backup, mas de uma forma manual ou com alguma ferramenta free de mercado, empresas que já possuem uma ferramenta de backup enterprise, e aqui não necessariamente eu estou falando de ArcServe, mas possuem uma ferramenta um pouco mais robusta de backup, empresas que já buscam atender o famoso 3-2-1, né, 3 cópias de dados em 2 lugares diferentes, sendo pelo menos uma externa, ou seja, buscam ter essa réplica externa dos dados, seja através de uma cloud ou seja através de uma fita. Empresas que já buscam uma proteção para aplicações nativas em cloud, isso é muito importante. Aqui eu trouxe até o exemplo do Office 365. Às vezes existe uma falsa sensação de que você migrou o seu ambiente para cloud e você não precisa mais fazer backup. O Office 365, por exemplo, tem aquele modelo de responsabilidade compartilhada, onde a Microsoft deixa muito claro que ela é responsável por toda a infraestrutura, mas a responsabilidade dos dados continua sendo uma responsabilidade do cliente. E aqui é muito importante ter um backup para a solução. A gente não vai abordar esse tema especificamente, a gente vai falar hoje sobre appliance imutável, tá? Que seria aí o nível mais alto de proteção de dados. Obviamente, a ArcServe tem um portfólio muito amplo, e aí eu me arrisco a dizer aqui que a gente com certeza tem um portfólio mais amplo do mercado quando a gente fala de proteção de dados, e a gente consegue apoiar vocês em qualquer uma dessas fases, em qualquer um desses níveis, tá? Hoje a gente vai abordar o tema de appliance imutável, de imutabilidade, que é um tema que está muito em alta e a gente quer trazer aqui um pouco mais de detalhes para vocês, mas de uma forma geral a gente está à disposição para conversar sobre qualquer um desses níveis e falar sobre um portfólio muito amplo que consegue oferecer aí uma vasta camada de proteção para a empresa, independente do nível de maturidade que a sua empresa esteja, tá? De forma geral, era um pouquinho disso que eu queria apresentar. Henrique, tá por aí? Tá me ouvindo? Bom dia, pessoal. Tudo certo? Bom, obrigado, Adrian. Acho que é isso, né? A gente falar um pouco desses conceitos de proteção de dados, até porque com esse alarme aí, né, de ransomware, né, não que seja um assunto novo, né, a gente fala que ransomware está no mercado aí, é um produto que está no mercado há mais de 5 anos, então a estratégia hoje, né, ela tem mudado bastante e a ArcServe tem trazido soluções aí para justamente trazer essa recuperabilidade de um formato diferente, né, porque a gente viu que só o backup às vezes não resolve, né, principalmente dependendo do tipo de ataque que você é atingido, o backup ele é rastreável aí, né, pelo o atacante, né, e aí ele é criptografado, a partir daí você não consegue fazer mais nada, né, então perdi o dado produtivo, perdi o backup, meu backup não é eficiente, você não vai conseguir fazer mais nada, e aí os 23 dias ali vão passar de 23 dias até um fechamento da empresa, né, então essa estratégia ela tem que ser revalidada, né, até mesmo hoje para quem já tem uma solução implementada, né, é importante a gente revalidar toda essa situação, todo esse cenário, que é o famoso lá plano de continuidade de negócios, né. Mas
falando aqui, né, um pouco do que a ArcServer traz de novo aqui dentro desse ano, né? Primeiro, né, a gente trouxe a união com a StorageCraft, né? A StorageCraft é uma empresa de proteção de dados também, porém, ela tinha o foco em mercados menores, né, que é o famoso SMB ali, onde ele é voltado a backup direto em nuvem, né, 1 ou 2 ou 3 servidores ali. Porém, isso na Europa, eles eram líderes de mercado lá, umas coisas voltado ao mercado americano também. Mas aqui para o mercado, né, quando a gente fala mercado América Latina, qual que são as estratégias, né, desse portfólio que o ArcServer trouxe, né? Primeiro, agora nesse ano, a gente trabalhando com os appliances de imutabilidade, né? Na verdade, a gente fala appliance, mas na verdade ele é um storage, né? Vamos trabalhar ele como um storage aqui, né, dentro da nossa apresentação, porque normalmente, né, a gente fala de storage com imutabilidade, está agregado ali ao backup, mas vocês vão ver que a estratégia não é só essa, né? A estratégia de recuperação de dados em cima de uma imutabilidade, ela pode ser muito maior, trazendo outras ideias aqui que a gente vai falar dentro disso, né? E agora para o próximo ano também a gente está querendo agregar essa questão da venda como serviço, né? A gente já tem isso em algumas soluções, mas também trazer essa expertise, né, da StorageCraft num painel totalmente novo, né? Então vocês vão ver novidades aí para frente, né, voltado a essas soluções aí para pequenos ambientes, para localidades remotas, né? Então é uma estratégia totalmente diferenciada aí também, tá? Bom, quando a gente desenhou aqui, né, o Unsafe, né, o nosso storage de imutabilidade, o que foi levado em consideração aqui, né? Que são os principais desafios do mercado, né? Que é o quê? É o crescimento exponencial dos dados, né? Que é justamente ali aquela crescimento e também a necessidade da TI dentro do seu negócio, né? Porque hoje ninguém trabalha sem TI, né? Ninguém trabalha sem um servidor dentro da sua empresa. A partir do momento que a gente desliga a chave lá do data center, ninguém mais trabalha, né? Então a TI hoje ela é core dentro de qualquer empresa, independente do tamanho dela, né? Então todo mundo hoje tem alguma coisa relacionada ali que depende 100%, né? Ninguém emite uma nota fiscal sem ter um notebook sequer dentro da empresa, né? Então, a gente é totalmente dependente da TI e isso acaba, né, consumindo, né, mais recursos, dados legados ao passar dos anos, né? Então, a tendência de guarda de informação, ela vem a crescer exponencialmente, né? Não tem como a gente correr disso, né? Depois, outro ponto, né? Com o aumento da TI sendo core dentro da sua empresa, a questão do tempo de inatividade e perda de dados é extremamente crítico dentro de qualquer empresa hoje, né? Porque antes a gente dependia um pouco da TI, hoje a gente depende 100%, né? Antigamente o pessoal fazia a nota fiscal na mão, né? O Software provavelmente deve ter passado por isso aí, a ArcServer também, né? Então, hoje não tem como, né? Então a gente depende do TI e, consequentemente, a gente tem que recuperar isso rápido. Por quê? Porque o meu custo de inatividade da minha empresa está totalmente dependendo desses fatores, né? Outro ponto, né? Diminuir a complexidade da gestão do TI. Esse é o ponto fundamental, porque não adianta a gente criar soluções com 1 milhão de botão, sendo que você vai tornar um produto complexo, às vezes é um super produto, porém ele é complexo e aí o administrador do TI ele não consegue seguir com aquela gestão eficiente dentro da solução, né? Ou ele tem que fazer um curso ali de 1 mês para poder aprender a mexer num software de backup simples, por exemplo, né? Então, a ideia ArcServer hoje, né, junto com essa união, é trazer essa simplicidade, né? Trazer a praticidade para justamente essa questão de baixo aqui, né? Recursos humanos e financeiros limitados, né? Então, como a gente falou, a TI ela é o core da empresa, porém ela não é vista como core pelos administradores ali do nível mais alto, né? Então, o recurso da TI normalmente ele é sempre no limite, é sempre aquele budget que sobra e aí a gente acabando colocando em alguns recursos, mas sempre geram brechas ali, né? Então, a ideia do Unsafe hoje é trazer um equipamento totalmente atualizado com as novas tecnologias, a gente vai falar de desduplicação, compressão, scale out e tudo mais, com um recurso, né, extremamente
baixo ali, né? Quando a gente fala no recurso financeiro, né? E principalmente diminuir essa complexidade que é a gestão do TI aqui, tá? E por último, né? Quando você fala de um storage de imutabilidade, você tem também a questão de agregar ele para o seu disaster recovery, né? Por quê? Porque ele está totalmente alinhado com o quê? Com o backup e com os dados maiores de dentro da TI, porque hoje, né, um dos principais desafios, que é esse crescimento exponencial de dados aqui, é o que? É você fazer o recover, né? Você voltar aquela informação. Quando você fala de backup, né? Você tem lá aqueles famosos conceitos ali. Fiz o meu backup, joguei a minha massa de dados lá para o outro lado. Na hora que eu for restaurar, eu tenho que voltar o meu file server de 20 teras, de 30 teras, por exemplo, eu vou mandar recuperar. Quanto tempo demora para voltar esse dado, né? A gente fala, normalmente as empresas não fazem teste de restore, faz o teste de restore quando precisa, né? Isso não é teste de restore, né? Isso já virou uma emergência, né? Então, quanto tempo eu demoro para poder voltar? Ah, legal, eu tenho o dado ali, ele está backupeado, fui atacado pelo ransomware, tenho o meu backup íntegro. Quanto tempo demora para voltar esse dado? Vou ficar indisponível 80 horas, 100 horas, 23 dias ali? Porque hoje, né, as soluções de backup em geral, elas têm o quê? A orquestração do backup. Então, se eu tenho um servidor de virtualização lento e eu tenho um servidor de backup lento, consequentemente, o meu restore vai ser lento. Não adianta você trocar de solução, não adianta você achar que o problema é o produto, sendo que a infraestrutura, às vezes, está deficiente, né? Então, o tempo de recovery, ele está totalmente ligado ao quê? Aos recursos, né, bases ali do que você tem hoje no seu ambiente, né? Então não adianta ter uma super virtualização e pegar um servidor de 15 anos atrás para ser o seu servidor de backup, porque o seu tempo de recovery vai ser extremamente alto, né? A gente fala, o servidor, a gente tem que ver como ao contrário aqui, o seu servidor de backup ele tem que ser o melhor do seu ambiente, ele não pode ser o pior ali, sem manutenção, servidor com tecnologia de processamento de 10, 15 anos atrás, porque na hora que você precisar restaurar, é esse cara que vai fazer a diferença ali, ao invés de você pagar lá os 135 mil dólares médio que o Adrian falou, né? Então, o servidor de backup ele tem que ser visto como um core também. Porém, esse conceito de mutabilidade, ele traz um diferencial aqui para dentro da recuperação, né? Por que ele traz esse diferencial, Henrique? Porque, na verdade, quando você tem os seus dados no armazenamento imutável, no storage imutável, se o ransomware atacar esse storage, o que vai acontecer? Ele vai criptografar os dados que estão disponíveis ali, com um clique você volta, com um comando você volta o dado produtivo. Então, não existe tempo de recovery de 80, 100 horas, 200 horas ali. Você vai voltar um comando e vai deixar disponível novamente o seu storage do VMware, o seu file server de 30 teras, por exemplo, que que são os itens mais críticos ali, que tem uma massa de dados maior na hora de você voltar uma informação, né? Então, essa parte de mutabilidade, ela agrega bastante, né? Mas o que significa essa imutabilidade? Nada mais, nada menos que é o quê? Você ter um dado que ele está totalmente bloqueado a ser editado ou apagado numa segunda camada, que a gente chama essa camada de imutabilidade, é uma camada blindada, né? Porque se ela for na camada produtiva, você não consegue alterar a informação, né? Então eu tenho uma segunda camada, que essa camada fica totalmente blindada. Ah, Henrique, mas o ransomware tem como atacar essa segunda camada? Não, não tem, porque é um nível na camada do storage, né? O ransomware ele não vai entrar nessa camada, ele pode entrar na primeira camada, né, porque aí essa primeira camada a gente tem que levar em consideração, né, toda a parte de segurança, gestão de usuários dentro da empresa, né, porque na maioria das vezes os ataques, eles vêm de usuários até administradores da empresa, né, não está somente voltado ao usuário final que tem o notebook dele lá. Então, essa questão, né, da gestão completa da TI, ela vem, né, ela tem que ser atualizada, os antivírus eles têm que estar totalmente atualizados ali, voltado nessa questão do anti-cryptor, né, detecção de criptografia dos dados. Caso passou, eu tenho a imutabilidade, eu vou lá com alguns cliques ou alguns comandos, eu volto o meu arquivo ali disponível em alguns minutos, por exemplo, né, que é o tempo de você acessar o storage e voltar aquele snapshot de 90 segundos atrás, por exemplo.
né? Então, essa estratégia, ela é muito mais rápida e ela pode ser adaptada ali ao seu plano de disaster recovery, né? Para você poder voltar o mais rápido possível, né? E aí, quando a gente fala de mutabilidade, ela está muito agregada ao que é o backup, né? Porque dentro do backup, você tem toda aquela questão dos históricos, né? Backup não é só o dos últimos 7 dias, né? A gente fala, cada empresa, ela tem uma retenção de backup de acordo com o seu negócio. Então, se você é da área da saúde, você tem um nível de retenção. Se você é da área sei lá, da área educacional, você tem uma outra retenção. Então, cada dado, existe uma regulamentação para você poder reter essas informações. Quando você puxa esse backup para o armazenamento imutável, você garante a segurança dessa retenção, dessa salvaguarda de informações. Então, o storage imutável, ele pode ser também uma opção para você poder substituir a fita, né? Ele é um item aqui fundamental, porque esse conceito aqui de mutabilidade, ele está sendo adaptado agora para dentro dos storages, né? Porém, a imutabilidade, ela já existe na fita há muitos anos, desde que a fita foi criada lá, ela já existe, porque a partir do momento que você grava o dado numa fita, o Ransom não consegue criptografar, né? O dado está guardado ali, está totalmente seguro a informação dentro dela, a não ser que você for lá e apague a fita, mas alguém lá com um script, né, o famoso ataque de Ransom, ele não vai conseguir acessar aquele conteúdo daquela fita, né? Não tem como ele fazer esse acesso, até porque às vezes a fita nem está no robô, né? Então não tem como, né? E aí também, né, outro item aqui, que é a recuperação do ponto mais próximo de zero, né? Por que que a gente fala disso, né? Principalmente agora nessa questão da LGPD, lá atrás, né, a gente tinha falado bastante, principalmente quando entrou em vigor, que existiam alguns mitos aí que o pessoal falava de deletar backup, né, para poder excluir 100% o dado da pessoa e assim por diante. Isso aí é tudo mito, né? Porque o backup ele tem que ser guardado. Se ele tem que ser guardado por 20, 30 anos, a LGPD não veio para ditar regras em relação a isso, mas ela veio para ditar regras em relação ao quê? Ao dado produtivo, né? Então, se você deletou o dado produtivo, perdeu aquele servidor, você tem que garantir que o seu backup esteja próximo de zero ali praticamente, para justamente você poder voltar aquela informação, né, realmente do cenário que foi perdido. Então, aqueles dados que foram retirados da produção, você tem que garantir o quê? Que não volte, né, os dados ali. E aí, quando você tem um storage imutável, fazendo snapshots a cada 90 segundos, igual o Unsafe aqui, por exemplo, você consegue garantir que ele volta, né, o mais próximo de zero. Então, não existe nenhum problema ali de voltar a informação de um usuário que pediu a deleção, né? Então, é uma estratégia a mais que a gente pode habilitar também em ambiente produtivo. Por isso que a gente está falando aqui de storage com imutabilidade. A gente não está só entrando na questão do backup, né? Porque o backup a maioria de vocês já fazem, né? O problema é o tempo de recuperação, é a volta dessas informações, né? Porque backup todo mundo faz, o problema é o restore normalmente, né? A gente fala, né, que na maioria das vezes o projeto ele não deveria ser um projeto de backup, na verdade deveria ser um projeto de restore, né? A gente tem que pensar na restauração. A gente não tem que ficar pensando só em guardar as informações, né? A gente via lá no começo, né, quando entrou esse conceito de dedupe, né, desduplicação, nossa, todo mundo falava de guardar o dado desduplicado no limite ali, blocos pequenos para poder ter uma guarda de informação ali no limite, né? Pegar lá 100 teras e guardar em 2 teras, por exemplo, né? Legal, isso é fantástico. Só que para reidratar tudo isso, você tem um time, né? Você tem um consumo de IOPS. E se você coloca isso no equipamento não muito performático, aí vem o seu projeto de restore aí, né? E aí você vai ter um tempo de volta desses 100 teras aí extremamente alto, né? Então, a gente fala bastante nos nossos treinamentos aqui dessa questão de desduplicação e tudo mais. É legal, é efetivo, mas ela tem que ser usada com consciência, né? Justamente para na hora de um recover você conseguir voltar o mais rápido possível, né? A estrutura do Unsafe aqui, como eu falei, né, ela não foi projetada só para o backup, né? A ideia dela é você utilizar o Unsafe até como um refresh de tecnologia aí dos seus storages, né? Porque normalmente
quando você compra um storage, você tem aquela expectativa ali de crescimento, tal, mas normalmente é uma expectativa, né? E aí, quando você coloca uma virtualização no seu ambiente, a tendência é o quê? É todo mundo ficar criando máquina virtual a rodo lá dentro, né? Então, você tem lá desenvolvimento, implementação, produção e assim por diante. Você vai ver, você tem 4, 5, 6 VMs da mesma coisa dentro dele, né? E às vezes você está utilizando um storage com discos nobres, por exemplo, ao flash SSD, para um dado de desenvolvimento, né, que não necessita de nada de performance, né? E aí você viu que esse storage nobre está no limite, está no máximo, e fala, eu vou fazer o upgrade desse equipamento. Quando você vai fazer o upgrade desse equipamento, ele custa praticamente o dobro, né, do que você pagou aí nesse storage principal. E aí você não consegue, aí gera mais um problema, que você vai ter que comprar mais um storage, ao invés de só uma gaveta a mais, e aí gera toda aquela questão, né, de criar LUN e assim por diante, fora os custos e assim vai, né? Quando a gente desenhou o Unsafe, a ideia foi justamente trazer essas informações para dentro do Unsafe e deixar esses storages de produção que tem uma performance adequada ali para rodar a sua aplicação, para rodar o seu banco de dados, que normalmente é o crítico. Se a gente fala esses dados não relacionáveis aqui, file server, dados de desenvolvimento, engenharia, imagem, vídeo, dump de banco, você puxar isso para dentro dele. E aí ele faz toda uma tratativa dentro desses dados para que, se você precise voltar a informação, seja extremamente rápido, porque normalmente esse dado não relacionado é o que demora mais para voltar, porque ele é grande, né? Imagina você voltar 20 teras, 10 teras aí de dentro de um backup, como eu comentei, né? Então, dentro disso, ó, o que ele traz, né? O Unsafe aqui para poder resolver essa questão dessas grandes massas de dados. Primeiro, ele é scale out. O que significa isso? Coloquei uma caixa de Unsafe, encheu, coloco outra caixa, ele expande linearmente. Então, por exemplo, coloquei uma caixa de 10 teras, coloquei outra de 10, você vai ter 20 dentro daquele volume. Você não vai ter que criar LUNs dentro dele, criar outro RAID, por exemplo. Não tem nada disso, é extremamente linear, né? Os snapshots imutáveis, de acordo com a política que você definir, ele vai guardando esses snaps dentro dele. Ele também trabalha com o conceito de dedupe e compressão, e o legal é que a desduplicação dele você pode escolher, ela é adaptável para o tipo de informação que você tem. Então, vou colocar um file server, ele tem o conceito da desduplicação com bloco variável, para poder otimizar aquele armazenamento ali. Eu quero mais performance, então eu vou lá e fixo o bloco de desduplicação dele, para ele poder sempre trabalhar naquele mesmo range de bloco ali, para poder definir o tamanho de arquivo, para na hora que precisar restaurar ser mais ágil. Mesma coisa a compressão de dados, né? Sempre global de tudo que está dentro dele, porém é parametrizável. Outro item aqui, né, então, para poder ajudar nessa gestão, né, ao invés de eu ter que ficar apresentando o dado via SCSI, vou ter que ter um switch Fiber Channel para poder apresentar uma LUN ali para o meu servidor, ele trabalha com o protocolo SMB e NFS. Né, então, eu apresento shares ali para os meus sistemas operacionais e apresento o NFS tanto para Linux e também, se você quiser hospedar o VMware aqui, totalmente possível, você cria um data store no VMware e guarda suas máquinas virtuais dentro dele. Outro item aqui, ele falou, Henrique, é simples o gerenciamento e tudo mais? É uma console em nuvem. Né? Então, a console em nuvem, ela gerencia todos esses itens aqui e também a parte de atualização, que normalmente é um problema, né? Você atualizar storage de produção, né? Todo mundo tem medo, normalmente só atualiza ali na hora que implementou, aí passa 5, 6 anos, o storage está com o firmware totalmente desatualizado, e aí as atualizações críticas não são aplicadas ali, porque justamente o pessoal tem medo de aplicar e parar aquele storage produtivo, né? Porque não é nada intuitivo, né? Você tem que entrar no site do fabricante, baixar um drivezinho que você nem sabe se aquilo ali vai funcionar, e aí você aplica com todo aquele medo ali, às vezes você não tem essa história de replicado, não tem um site de IDR, e aí isso acaba deixando de lado e ninguém aplica, né? Ele tem também a parte de criptografia dos discos, né? Então, se alguém roubar discos do equipamento, aqueles dados estão criptografados ali em cada disco. E também agora, né, a parte de replicação off-site, que aí você pode replicar de um Unsafe para o outro, para poder montar o seu site IDR. E agora, para o ano que vem, a gente vai adicionar também essa parte de replicação, tanto para Azure e também para AWS, para você poder replicar o seu storage, todas essas informações que estão lá dentro, você poder montar essa contingência off-site.
tá? Bom, como que funciona aqui? Primeiro, né, o Unsafe ele não é um storage comum, né? Ele não é um storage de rede que você vai lá e cria um RAID 6, apresenta uma LUN de 5 teras, travou ali, não tem mais o que fazer. Ele é um armazenamento do quê? De objetos, né? Ele é igualzinho um S3 ou um blob da Azure, por exemplo, né? Então, as informações que estão sendo escritas dentro do Unsafe são distribuídas entre os discos, né? Diferente de um RAID que você cria ali aquele volume, a informação está ali dentro, e aí não tem muito o que fazer, não é escalável, não tem muitos recursos, né? É aquele padrão. Vou lá, apresento para o meu sistema operacional, acabou, não tem mais o que fazer ali dentro. Quando você tem isso no Unsafe, né, você tem lá os dados distribuídos, você pode replicar de um para o outro, ele gera os snapshots imutáveis, e você apresenta as pastas, né? Você cria pastas ali de acordo com cada política, cada pasta você pode criar uma imutabilidade de acordo com o que você precisa, tá? Depois, né, a gente pode trabalhar com os snapshots a cada 90 segundos na primeira hora, né? Então, ele traz ali um nível de segurança bem alto e depois você pode definir aqui na linha do tempo quanto tempo você quer reter essas informações para sempre, por um ano e assim por diante, né? Para você poder voltar quando precisar. O Ransomware, ele não vai conseguir alterar os snapshots imutáveis, né? Essa segunda camada aqui, que são os snapshots imutáveis, ele não consegue alterar. Se ele alterar na produção, você vai lá, volta o snapshot, está disponível a informação exatamente como que ela estava antes de ser criptografada, né? A partir daí, você voltou, os dados instantaneamente estão disponíveis na produção, né? Isso é fantástico justamente para você não ter o tempo de parada, né? Ou se tiver algum tempo de parada, pode ser algum servidor, né, que você fez um backup ali, mas nada muito crítico, né? Um servidor de 50 gigas, 100 gigas ali, que está uma aplicação específica, que você precisa voltar um backup, às vezes essa informação não estava dentro do Unsafe, mas é uma coisa pequena, né? Agora, imagina o pessoal da área educacional, né, que guarda informação em formato de arquivo, assim, de forma absurda, né? Imagina você ter que voltar isso do backup. É um trabalho absurdo, é extremamente lento, porque na maioria das vezes as soluções voltam a nível de arquivos, e aí tem milhões de arquivos lá dentro, a taxa de transferência é baixa e assim por diante. Quando você traz isso para dentro do Unsafe, você volta o snapshot, está disponível de novo. Aqui a gente trouxe um desenho, né, só para mostrar como que ele distribui isso. Ah, Henrique, ele não usa RAID, né? Como que ele faz a proteção aí de paridade, de redundância dentro dele, né? Primeiro, né, aqui a gente trouxe uma figura aqui, simulando o nosso Unsafe, nossa caixa. Quando você tem um dado, uma informação aqui, o que que ele faz? Ele converte isso para objetos, justamente para quê? Para poder gerar uma desduplicação, quebrar isso em esses objetos e ver se tem objetos iguais, a desduplicação atua aqui dentro. Depois tem uma compressão desses objetos, né? E aí o que que ele faz? Automaticamente, esses dados, esses objetos são distribuídos em 3 discos diferentes, né? Isso aqui é o conceito da paridade. Então, se eu perder um disco aqui, eu tenho esse dado copiado em mais 2 discos, né? Então, ele sempre faz dessa forma. Porém, ele tem um conceito aqui de sempre manter 3 cópias dessa informação, né? E como que ele faz isso, né? Então, perdi um disco. Ah, queimou o disco, né? Pode acontecer. Tive uma estabilidade de energia, né? Que normalmente é o vilão dos discos aí de qualquer storage, né? O que que ele faz? Ele identificou que aquele disco foi perdido, automaticamente ele identifica, né, o rastreamento dos objetos ali e ele sabe que ele tem que criar mais 3 cópias ali em discos diferentes dentro dele, né? Então ele sempre mantém. O que que é legal aqui nesse conceito, né? Quando você põe o disco, o que que ele vai fazer? Ele só vai criar as cópias de volta aqui. É um processo extremamente tranquilo, né? Porque ele está copiando alguns objetos. Então, como ele tem esses dados copiados em 3 discos diferentes, não existe a necessidade de subir o IOPS do storage e deixar extremamente lento, que é o que o RAID faz, né? Quando você perde ali um disco no servidor e põe para reconstruir, né, aquele disco lá, ele vai subir o IOPS num nível absurdo do seu storage, gerando lentidão na sua produção até reconstruir. E aí, imagina quando a gente fala de discos maiores, aí, de disco de 8 tera, 12 tera, agora 18 teras, por exemplo, qual é o tempo que demora para fazer isso, né? E aí vai gerando instabilidade aí no ambiente, né? Então, no Unsafe não tem nada disso, como ele já tem as cópias ali, ele vai lá e vai distribuindo ali
ao longo do tempo, sem gerar lentidão dentro do equipamento, tá? E outro item aqui, né? Como a gente falou, a questão do scale out, né? Até para você poder definir a estratégia de armazenamento, né? Então, hoje, com o Unsafe, Henrique, hoje a gente vai começar com 40 teras, por exemplo, de área aqui dentro dele. Ok, sem problema nenhum. Porém, se você quiser montar um dimensionamento aí com o Carlão, para investir no próximo ano, daqui 3 anos, você pode fazer sem problema, porque os custos aqui, eles são bem lineares também dentro do Dark Server, né? Não vai ter aquela surpresa que se você for comprar outra caixa, você vai pagar o dobro. Não, os custos aqui, eles são reajustados aí anualmente, mas não, a gente não vai dobrar só porque você está fazendo uma extensão do equipamento. Na verdade, não, você está comprando outra caixa de Unsafe igual você comprou a primeira. Então, o custo aqui, ele é linear também. Vocês não vão se preocupar que o segundo appliance vai custar o dobro do primeiro. Isso não acontece aqui dentro do Dark Server, né? E o mais legal, é sempre linear. Então, no segundo ano, coloquei mais 2 caixas lá, subi esse armazenamento para 120 teras, e o armazenamento continua único, né? Então você vai continuar gravando backup no mesmo lugar, gravando seu file server no mesmo lugar, não vai precisar fazer nenhum tipo de manobra de criar nova alum, criar outras pastas, não. Ele vai expandir, você vai continuar gravando e não vai precisar mexer em nada no equipamento. Tanto que ele cria, né, esse conceito aqui de clusterização, né, distribuindo os dados dentro deles. E aí, né, para a gente poder finalizar aqui, quais são os casos de uso aqui do Unsafe, né? A gente falou de alguns aqui, né, mas até para poder mostrar que o Unsafe, a gente fala que ele não tem bandeira, né? A primeira utilização dele, claro, dentro do portfólio ArcServer, que ele pode ser agregado para quem é cliente, né, e utiliza ali o ArcServer UDP ou o ArcServer Backup, por exemplo, né? Ou um cliente que já tem o nosso appliance 9000 voltado a disaster recovery também, então eu posso agregar o Unsafe ali para gerar esse armazenamento imutável, sem problema nenhum. Porém, como eu falei, o Unsafe ele não tem bandeira de solução de proteção de dados. Então, se hoje você é um cliente Veritas, por exemplo, e quer guardar os dados dentro do Unsafe, sem problema nenhum, você pode guardar ali, ele é totalmente compatível, né? Porque, como eu falei, a gente trata ele como um storage, né? A gente não está tratando ele como um plugin que só funciona com ArcServer. Não, ele pode ser utilizado aí para vários tipos de aplicação, inclusive, né, como eu comentei, hospedar máquinas virtuais, file server, né? Então, isso ajuda muito, né, principalmente nessa questão de recover, né? Então, volta um snap ao invés de voltar toda aquela massa de dados lá. Bom, e aí falando, né? Henrique, mas estou conhecendo StorageCraft agora. ArcServer já ouvi falar, está no mercado lá desde 1983. E a StorageCraft, como é que ela está no mercado posicionada, né? Então, esses são os casos de sucesso, tanto ArcServer e também StorageCraft, né? Então, por exemplo, Kawasaki, Boeing, Lakers, né, para quem gosta de basquete aí, são casos de sucesso da StorageCraft, né? Então, são players que têm um nível, principalmente a Boeing ali, de responsabilidade de dados altíssimo, né? Projetos ali com nível, né, de segurança e custo extremamente alto, onde eu tenho um Unsafe, por exemplo, protegendo essas informações, gerando esses conceitos de dados imutáveis, né? Então, o equipamento ele é extremamente confiável, né? Extremamente seguro, né, nessa questão. Então, quando a gente fala de console em nuvem, Henrique, mas aí me bateu uma preocupação porque ele tem uma console em nuvem. Vocês podem ficar tranquilo, todo nível de acesso da console em nuvem é com Multifactor Authenticator, então você vai fazer o login lá, vai receber um SMS ou vai receber um token do Google, por exemplo, né? Então já traz esse nível de segurança maior ali. Então é um nível a mais e até mesmo para você poder ter a gestão simplificada, né? Então, quero ver como está meu Unsafe, acesso do meu celular, por exemplo, né? Então traz essa praticidade a mais. E fora que alerta, né? Ele já vem tudo pré-configurado ali. Você não precisa nem configurar os alertas. A partir do momento que você configurou seu usuário na nuvem, qualquer ação, qualquer coisa que tiver ali crítico ou emergencial, ele já manda um monte de e-mail para você, né? Então, está indisponível, caiu a internet, ele já vai mandar para você, ó,
a console da nuvem não está pingando lá no Unsafe, né? Então gerou uma indisponibilidade aqui com a comunicação. Não que o storage vai parar porque ele está dentro do seu ambiente on-premise, mas a nuvem não está falando com ele, né? Então você toma uma ação. É um exemplo aqui que pode acontecer. Ah, um disco está com problema, entre outras coisas, ele vai alarmando ali, você vai recebendo os e-mails ali tranquilamente, tá? Bom, legal, pessoal. Tem alguma dúvida aí, Carlão? Nessa parte de bate-papo, perguntas aí? Opa, Henrique, temos aqui algumas perguntas, tá, Legal. para fazer. Vou começar aqui pela seguinte. É possível ter uma demonstração dessa solução para os nossos clientes, assim, a gente marcar uma reunião, o que eu entendi da pergunta é isso, né? Marcar uma reunião e fazer uma demonstração para o cliente ver a ferramenta funcionando? Sim, sim, não, totalmente, Carlão. A gente tem os nossos laboratórios aqui. A gente tem até alguns exemplos de cliente, né? Porque o legal do Unsafe é que ele também tem aquele conceito do multi-tenant, né? Então, hoje a gente, se o cliente autorizar a gente aqui da ArcServe, a gente consegue ver a console, né? A gente não tem acesso aos dados, mas a console de gerenciamento, como que cria um share, às vezes o cliente está lá com um alarme, lá a gente avisa ele, fala, ó, tem que trocar o disco, tem que abrir um chamado, por exemplo, né? Isso é um dos conceitos de multi-tenant ali. Claro que ele tem que liberar, né, para a gente poder fazer isso, se você quiser deixar totalmente blindado ali. Mas a gente consegue sim, Carlão, mostrar sem problema nenhum a solução. Vocês vão ver que é extremamente simples, né, não tem muito segredo ali, é justamente trazer essa praticidade aí que o Unsafe tem, né. Ok, perfeito. Você falou de suporte, né, e tudo. Aqui também foi comentado, assim, foi feita uma pergunta assim, né? Ah, vocês comentaram muito sobre clientes na Europa e nos Estados Unidos. Já tem clientes no Brasil hoje que Já, utilizam a solução? já tem clientes já, a gente já está para sair com 2 casos de sucesso aqui, tá, um cliente que trabalha com energia solar, né, que é a onda do momento aqui agora, né, todo mundo está querendo partir para isso, e também a gente vai sair com um case de sucesso de escola, né, um grande colégio aqui de São Paulo, que também já tem esse equipamento que vai liberar o caso de sucesso público aqui. Mas tem outros equipamentos também vendidos aí, mas esses são os públicos que a gente pode divulgar, tá? Tá. Tem uma outra pergunta aqui, referente a suporte, tá? Tá. Nenhuma das perguntas se identificaram aqui, mas deixa eu ver. O suporte hoje, ele é NBD ou 24/7 no OnChef? Então, depende do nível aí que a gente está falando, né? O suporte dá a nível de console ali, às vezes, eu tô com uma dúvida aqui de criar um share, por exemplo. Esse cara, ou eu tô criando um share, tá com um erro aqui. Esse nível, ele é 24/7. Agora, substituição de peças, a gente tem o NBD. Né? Então, estou com um disco queimado aqui, preciso fazer a substituição. Depois da identificação, aí ele já disponibiliza ali o disco para poder fazer a substituição. Entendi. Ok. Mas é um uma nível a dúvida. mais de segurança aí, né? Essa questão do NBD é bem tranquilo, porque como ele copia em 3 lugares diferentes, então você vai ter sempre a paridade de 3 ali dentro, né? Não vai Diferente do parar a RAID. solução. Diferente do RAID, né? Você tem lá um RAID 5, perdi um disco e bateu o desespero, né? Porque se eu não trocar logo, pode ser que eu perca o meu storage. Né? Um RAID 6, que aí você vai ficar pendente de um disco só. Aqui ele sempre copia em 3 lugares diferentes, né? Então, tendo espaço ali dentro dele para ele ir copiando, você está totalmente seguro, né? Uma outra pergunta aqui é qual que é a configuração mínima do OnChef? Assim, o mínimo que ele tem de configuração e quanto tempo de suporte, né, garantia que ele vem? O espaço mínimo dele, do Unsafe, quando a gente fala de discos NL-SAS, é 32 teras, tá? Ele já vem com essa área disponível justamente para quê? Para você poder ter, né, a guarda das informações, mais os snapshots ali dentro dele. E a gente tem um menor aqui quando a gente fala de disco SSD, né? Às vezes eu quero hospedar uma aplicação de alta performance dentro dele, aí ele parte de 10 teras. Quando a gente fala Ok. de disco SSD, tá? Bastante coisa, E né? manutenção é para 5 anos, né, Aidan? Não deixa eu... O máximo é para 5 anos. Assim, a princípio, o Isso. máximo é para 5 anos.
Tá. E tem um mínimo? O mínimo se é 12? Começa A com gente 12? normalmente parte de 36, tá, Carlos? Mas que são 3 anos. Mas se o cliente tem alguma necessidade específica que precisa ser 12, a gente consegue ajustar, não tem problema. Ok. Até o máximo é 5 anos, porque é o ciclo normalmente de qualquer hardware aí, de qualquer fabricante, né? Que é o tempo máximo ali até para atualização de tecnologia, né? Porque muda, né? Processamento, disco e assim por diante, né? Então um equipamento com mais de 5 anos ele acaba se tornando obsoleto, né? Deveria, né? Mas normalmente o pessoal usa equipamento aí por 10, 15 anos, por exemplo. Mas o ciclo normalmente dos fabricantes é de 5 anos, né? Tá, entendi. Bom, muito obrigado aí, Henrique, obrigado, Andrews, pela participação. Obrigado a todos os clientes aqui presentes, né, os participantes, tá? Muito obrigado. Essa live ela foi gravada, ela vai ser disponibilizada, ela está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada no nosso portal. Então, se você perdeu alguma parte, gostaria de rever aqui alguma parte da apresentação do Henrique, aí falando da solução, ela vai estar disponível no nosso portal, tá? Caso pode me procurar, se tiver alguma dúvida, para ter acesso a esse portal. Lá no nosso portal também estão todas as lives que nós já fizemos com a ArcServer e com os nossos outros parceiros de soluções, tá? E Henrique, Andrews, poderiam fazer aqui as suas considerações finais aí sobre essa solução OnShape? Oi, Carlos. Do meu lado aqui, basicamente era isso. Acho que a gente conseguiu aí aproveitar bem o tempo, a gente conseguiu comentar bastante sobre a solução. Acho que de restante, assim, a gente está 100% à disposição, né? Então, teve até uma pergunta aí que comentou de uma reunião one-on-one, com certeza. Então, o objetivo aqui é a gente dar um overview, mas, obviamente, cada ambiente tem a sua peculiaridade ali. A ideia é que a gente consiga aprofundar agora. Então, procurem o time da Abrasoftware, procurem a gente direto. A gente está 100% à disposição para aprofundar os assuntos agora. Legal. Eu queria agradecer a presença de todos aí. Caso vocês tenham dúvidas, a gente está à disposição, pessoal. É sempre bom a gente entender o cenário de vocês, né? Entender cada aplicação, cada tipo de dado, né? Porque a gente fala, né? Backup, ele tem um conceito padrão, o armazenamento, ele tem um conceito padrão, mas cada cliente tem o seu negócio, né? E aí a gente tem que adequar, né, a solução para poder fazer uma implementação aí de fim a fim, né? Entregar a melhor experiência. Excelente, Henrique. Até assim, né? Caso os clientes aqui presentes queiram fazer uma reunião para entender um pouquinho mais da solução, como essa solução atuaria no seu ambiente, pode marcar conosco aqui, pode falar comigo, pode falar com o seu gerente de contas na Abrasoftware, né, para marcar essa reunião. Trazemos aqui o pessoal da ArcServer, eles estão super à disposição aqui para fazer essa reunião e gostaríamos de entender um pouco mais do ambiente de vocês para poder ofertar aqui a melhor solução. Não somente do OnShape, mas também podemos falar de outras soluções da ArcServer para sempre estar trazendo mais uma camada de segurança para o ambiente. Tá? Gostaria de agradecer aqui mais uma vez a participação de todos, aqui os nossos clientes e parceiros. Henrique, super obrigado. Andrew, super obrigado aqui mais uma vez por esse tempo aqui disponibilizado para levar conhecimento aos nossos clientes. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia a pessoal. todos. Tchau, tchau. Bom dia.